Olá, está no ar com você mais um programa Cabeça para Cima, que você lembra que pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet, no site www.boasnovas.tv. E a gente fala essa questão da internet porque pela internet você nos assiste em qualquer lugar, não só do Brasil, mas no mundo inteiro, né? E você nem precisa ficar dentro de casa, porque você pode usar seu tablet, seu smartphone, baixa aí o aplicativo da Boas Novas e além de assistir a nossa programação, como ela vai na telinha, você pode ter as informações adicionais do nosso site, vai estar atualizado com as informações do mundo gospel, um monte de informação legal para você. Boas Novas, sempre levando até você uma programação diferenciada, uma programação de qualidade, que informa, que orienta, que abençoa vidas. E tem um exército de pessoas que já entendeu o tamanho desse desafio. Sabem que não é fácil fazer esse tipo de programação apenas com um suporte comercial porque elas entendem que a Boas Novas, ela cumpre o dever e a missão de divulgar Jesus, essas pessoas nos ajudam. Você, querido semeador de Boas Novas, que já faz parte do exército de semeadores, nós queremos agradecer o seu movimento, agradecer a sua atitude. Olha, a sua oração e a sua contribuição, elas são decisivas para que nós possamos estar aí com você 24 horas por dia. E você, que ainda não é um semeador, nós insistimos no nosso desafio. Nós precisamos de você. Seja qual for o valor da sua contribuição, o que importa realmente é o mover do seu coração, porque o Senhor Jesus, ele vai usar o que você ofertar e ele vai multiplicar e ele vai nos trazer o maná, que é o nosso pão de cada dia. Seja um semeador, você também. Liga 212-6300, 212-6300 ou entra no nosso site, www.boasnovas.tv. E vem você também fazer parte do exército de semeadores de Boas Novas. A nossa oração é que o Senhor abençoe a vida de todos vocês que nos assistem, que a Boas Novas possa continuar sendo um canal de bênção para todo o Brasil e para todo o mundo. Muitíssimo obrigada, querido semeador. O nível de escolaridade dos nossos professores e também a admissão por concurso público são dos fatores que mais pesam no nível de aprendizagem dos nossos alunos de escola pública. É o que diz uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. Será que isso é assim mesmo? Será que o Brasil tem se preocupado com a formação dos nossos professores? E ainda, como garantir que esses docentes eles consigam efetivamente se capacitar e gerar melhores resultados na educação geral? Cabeça para cima de hoje quer refletir com você sobre a qualificação dos nossos professores, avanços e desafios. Começamos com o nosso informativo e continuo já já com vocês no debate. De acordo com uma pesquisa realizada em alguns estados brasileiros, o nível da escolaridade dos professores e a contratação por meio de concurso público são os fatores que mais pesam no nível de aprendizado dos alunos de uma escola pública. Em 2012, o resultado do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que apontou o desempenho escolar, manteve o Brasil nas últimas colocações, provando que o país ainda precisa investir muito na qualificação dos professores e na valorização da carreira para o sucesso dos seus estudantes. Segundo a Fundação Carlos Chagas, apenas 2% dos jovens escolhe se tornar educador e a cada 100 cursos de pedagogia, apenas 3 são considerados excelentes pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. Anota 2 estudantes do magistério que desejam se tornar professores também está longe da excelência. 30% deles tiveram as piores notas do ensino médio. Notícias que não nos animam, né? Quando a gente começa a ver os cursos de formação de professores com desempenhos tão baixos, ficamos imaginando qual o reflexo disso no dia a dia da educação. Mas hoje a gente quer refletir sobre essa questão, qualificação dos professores, avanços e desafios. E recebemos aqui um time muito especial. Aqui conosco a Bianca Fogli, ela que é doutora em Educação, subsecretária de Educação e Infraestrutura no município de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada
por vir aqui conversar com a gente. É um prazer. Bom, um tema desafiador, né? Com certeza. E que precisa ser falado, né? Também conosco a Mônica Waldhelm. A Mônica, ela é doutora em educação, também é professora do Cefet aqui no Rio de Janeiro. Tem estado outras vezes aqui conosco, muitíssimo obrigada. E é sempre um prazer estar aqui. Uhum. Feliz com o convite e com um tema que é, para mim, um tema muito importante e a gente não pode se furtar, né, nos espaços que puder para debater e buscar, quem sabe, algumas saídas, né? Verdade. No momento a gente fala tanto de educação, né, como um fator diferencial para qualquer povo, para qualquer país, para qualquer indivíduo, não é verdade? E aí a gente precisa falar sobre qualificação, nível de ensino. Então é muito bom a gente poder abordar esse tema e ter vocês aqui, tá? Completa o nosso time a Fernanda de Barcelos de Melo. A Fernanda, ela é mestre em educação também e é pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia. Só tem fera aqui. Todo mundo especialista mesmo, se aprofundando em educação. Obrigada por você estar aqui com a gente. Tá Eu bom? que agradeço. Para a gente poder falar sobre esse tema. Então, queridos, a gente vê aí, né, o nosso informativo, ele traz notícias dos cursos de formação de professores com níveis de aproveitamento tão baixos. Você imaginar que de uma turma, né, eu não me lembro o número principal, mas 3 é que tem aprovados com excelência, isso é muito baixo, né? O que tem de errado com os nossos cursos de formação de professores? Bom, uma coisa, acho que, primeiro, se a carreira se torna pouco atrativa, você também não só atrai, talvez, menos alunos ou alunos que veem aquilo como, primeiro que são cursos baratos. Na rede privada, às vezes a licenciatura é um curso bem mais barato do que um outro curso de graduação. E também professores formadores, às vezes, que também não estão tão bem preparados, né? Falou no informativo sobre o PISA, do resultado em que o Brasil vem aí, né? O PISA avalia, a gente participa como voluntário, ele avalia as competências em ciências, leitura e matemática, e recentemente avaliou raciocínio lógico, não só matemático. Os nossos alunos não foram bem, mas foram bem num aspecto. Por que eu estou falando disso? Eles foram bem em questões que exigiam competências relacionadas a jogos. Eram questões contextualizadas em cima de jogos. Um professor qualificado para promover a aprendizagem também tem que trazer isso para a sala de aula. Então, veja, saber pegar o resultado de uma avaliação internacional que aponta que os alunos têm dificuldade, mas que nesse ponto os brasileiros vão bem, por que então não trazer, no lugar de condenar o jogo, no lugar de condenar o uso do Facebook, o uso do celular, você não fazer um uso pedagógico dessas ferramentas, né? Perfeito. Então, os cursos de formação de professores, às vezes, me parece, que estão um pouco descoordenados dessa realidade. Então, ser um bom professor hoje, não adianta eu bater a mão no peito e dizer, eu dou a mesma aula de 30 anos atrás. Não, então você já não é um bom professor, né? Então, há um descompasso entre o professor que está sendo formado e o aluno que está aí, né? Eu acho que essa questão que a Mônica sinaliza é um dado importante, né? Eu trabalho na graduação, formação de professores, e é interessante que quando a gente inicia um curso e que a gente começa, o que te motivou a ter essa escolha profissional, né? E aí você observa já um descompasso entre o interesse do aluno e a perspectiva da docência, né? Principalmente após a mudança da concepção de um curso de formação de professores com as diretrizes curriculares de pedagogia. É comum você receber o aluno que tem interesses totalmente diferenciados da proposta do curso. Eu acho que a gente tem que avaliar com bastante cautela, porque eu acho que são múltiplos indexadores, múltiplas hipóteses, mas realmente essa questão eu acho que ela tem um peso muito grande, né? Você observa já no primeiro dia de aula o aluno que, olha, o meu desejo é ter uma formação superior, né? E eu busquei esse curso por me oferecer essa formação como se o ensino superior hoje fosse o passaporte para iniciar uma vida acadêmica. Fazer concurso para qualquer área da justiça. Não é nem fazer concurso para ser professor, porque nós todos aqui somos concursadas, a gente fez um concurso público, mas querer fazer pedagogia para ter um curso superior e fazer um curso para técnico judiciário, por exemplo. Isso é um processo de passagem, né? Você não está ali para nada. Você quer um diploma que te viabilize um outro espaço e, por conta disso, a gente vê o reflexo mesmo na questão do ensino. Uma carreira atrativa talvez resolvesse pouco isso, né? A questão da política salarial, acho que não tem como a gente
ignorar. Não considerar é realmente uma situação assim que tem um peso muito grande. Né? Vocês, eu não sei se vocês têm alguma informação mais específica sobre essa pesquisa que foi feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, que aponta para a questão de que o nível de escolaridade, né? Quando se fala em nível de escolaridade, quer dizer, a gente não está nem falando fez um curso, né, um segundo grau, fez um curso de formação de professores, a universidade. Nível de escolaridade é um dos fatores que pesa no resultado da aprendizagem, né? O que está acontecendo com os nossos professores Brasil afora? Qual é o padrão ou o nível de escolaridade deles que, de alguma forma, tira quase que a competência, né, de um resultado positivo na linha final de aprendizagem? Inclusive, sobre o que você está falando, eu acho que eu li o artigo da Universidade Federal de Minas Gerais e ele fala exatamente isso, sobre as camadas populares que vão aos cursos de formação de professores na sua maioria. E a baixa qualidade desse repasse. Ele já vem de uma baixa qualidade de educação e depois o que ele oferece? Ele oferece baixa qualidade de ensino. Então, também eu trabalhando numa instituição privada, a gente fazendo análise dos alunos no final ao terceiro ano do ensino médio, a escolha dos alunos. E uma mãe estava revoltadíssima no quarto bimestre, na última reunião do ano, porque o filho, depois, né, segundo ela, depois de tanto investimento caro, um dinheiro muito, né, empregado, o filho resolveu fazer a prova para a faculdade de Geografia, tentar vestibular para a Geografia. E isso para ela estava sendo um grande incômodo, porque ela não queria um filho professor. Ela queria um professor, queria um filho com uma profissão boa, uma carreira decente. Ainda usou este termo. Então, onde é que nós estamos? Que famílias são essas também que estão por trás desses futuros professores? Eu já tive em pré-vestibular, é muito comum isso. Um aluno que ia fazer talvez uma carreira assim, que socialmente... O professor já foi socialmente uma carreira muito... Ainda bem que lá em casa sempre foi, né? Meu pai sempre sonhou em ter a filha professora, então fico feliz de a gente ter... Mas você não vai ser advogado, vai ser professor, né? Então tem que recuperar. Agora, em relação à escolaridade, Celeste, o que acontece? Eu viajei, na época, em algum trabalho que eu fiz para o MEC, para 23 estados, para dar formação para professores, formação continuada, né? E aí, o que eu via? Eu tinha, aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro e em outros estados, que você tem, vamos dizer assim, um campo, eu acho que quase uma universalização da licenciatura nos professores que trabalham. Na rede pública sempre. Por que o professor que faz concurso público em geral é melhor? Porque no mínimo ele é habilitado. E passou por uma seleção. Tá? Como é esse concurso aí, né, são outras coisas. Tem concursos que são mais plenos, outros não. Mas em vários estados do Brasil, você não tem, mesmo abrindo vagas para concurso, você não tem professores habilitados para concorrer. E aí, eu era muito resistente ao fato de um engenheiro, por exemplo, dar aula de física. Isso, a gente, quando é no início da vida, né, a gente, levanta as bandeiras, é um absurdo. Só que eu vi que em alguns estados, quando tinha um engenheiro bem formado e motivado, que quisesse dar aula de física, isso não era muito bom. Porque simplesmente não tinha professor formado. Então, da minha área, por exemplo, que eu sou professora de biologia, abri um concurso e com estados que até investiam em carreiras assim, pagando bem para o professor. Primeira chamada, nunca aparecia o número de professores licenciados para concorrer. Aí, no final, você tinha aluno de terceiro período de nutrição dando aula de biologia. Então, o Ministério da Educação... E acho que eu trabalho no Cefet, aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha. A gente tem lá a Universidade Aberta do Brasil, como tem em várias universidades, né? Em que oferecem não só formação continuada à distância, como formação inicial. Então, há uma preocupação do governo federal de atingir esse Brasil, que é tão grande, e formar professores por universidades que são boas, são universidades que têm cursos reconhecidos. O professor não só faz licenciatura, como tem a oportunidade de fazer pós-graduação, agora até mestrado. Então, ele faz à distância, no seu tempo, no seu espaço, tem seus momentos presenciais, porque, sem dúvida, um professor formado
tem um resultado melhor, ele é mais seguro metodologicamente na hora de usar, né? Então, é uma preocupação que eu acho que a gente não está ainda 100% dando conta, mas há algumas políticas públicas tentando dar conta dessa lacuna. Tá, eu quero aprofundar um pouquinho nisso que você acabou de falar, porque a gente acabou também de dizer que há uma grande preocupação, por exemplo, nos cursos de formação de professores. As pessoas entram sem o compromisso, etc., é de passagem. Então, eu queria entrar no mérito um pouquinho da questão, para mim é super adequado e correto que as pessoas façam curso, tenham diplomas. Mas nem sempre o fato de ter o diploma, de ser um doutor, de ter passado por ali, garante a competência, né, a capacitação da pessoa para realizar, para ser um professor, por exemplo, né, já que a gente está falando aqui de professores. Onde é que essa coisa está pegando? Né? Onde é que está pegando? O que precisa... Além, você já disse, o país tem políticas públicas, mas por que a gente não vê isso como um resultado final na qualidade da educação? Porque nossas escolas públicas, elas vêm ladeira abaixo, perdendo status o tempo todo, né? Eu fico pensando que daqui a pouco até nossas universidades, que ainda são as melhores universidades, as públicas, né? Daqui a pouco talvez elas percam esse status também. O que está acontecendo? O que a gente precisa olhar? Eu vou para o intervalo e eu volto já para a gente continuar, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.